Boa noite, meus amigos, boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais um estudo, né? Hoje, continuando com o nosso estudo de perguntas e respostas sobre espiritualidade, né? A gente vai conversar aqui sobre algumas questões e algumas perguntas aí que os companheiros têm enviado, né? Lembrando, né, pessoal, que o estudo de hoje o tema é praticamente livre, né? Apesar que a gente vai falar sempre de temas de espiritualidade, doutrina espírita, né? Evangelho é o nosso foco, né? E a gente vai pegando, né, algumas questões que o pessoal vai enviando, né, e vamos tentando responder. Claro que, né, às vezes não dá para responder tudo, até porque o tempo, né, é limitado, né? E algumas perguntas, né, se tem assunto aí para falar né, uma semana, né, são bem complexas. Mas o objetivo do nosso estudo hoje é a gente conversar, né, trocar ideia aí sobre, né, algumas questões de espiritualidade, né, que os companheiros aí, né, acham interessante, acham útil, né, dos grandes trabalhos aí que a espiritualidade faz com a gente é esse trabalho de esclarecimento espiritual, né? A gente refletir um pouco sobre a visão espírita das coisas, né? Do mundo, né? Filosofar um pouquinho aí junto da espiritualidade amiga, né? Lembrando, né, pessoal, que todo o conhecimento, toda informação, né, ela nunca é absoluta, né? Nenhum de nós é detentor da verdade absoluta de forma alguma, né? E a gente vai conversando e trocando ideia, né? Então não se tem verdades plenas, apenas, né, o raciocínio que a gente pode desenvolver aí, né, nessa troca dentro da doutrina, né? E vamos aproveitar e pedir, né, que a espiritualidade amiga possa nos envolver com muita luz, com muita paz, com muito carinho, esperança e fé. Que possamos estar sintonizados com as forças do bem e trabalhar pelo crescimento, pela melhora, pela luz. Fica conosco, Senhor, na caminhada de cada dia, nos auxiliando e nos instruindo a cada momento. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? Então quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. Enquanto isso a gente vai lendo algumas que o pessoal, né, vai trazendo pra gente, né? Uma das perguntas aqui, né, que a gente vai começar, né, mas aí se for aparecendo, é só mandar escrito que a gente vai intercalando, né? O que os espíritos amigos nos trazem sobre o mau uso do poder, né? Então, o que a espiritualidade fala daqueles que usam o poder para o mal, né? Então, normalmente, o poder é uma das maiores provas, né, junto com a beleza física e com o dinheiro, né? Normalmente andam juntas, em alguns casos, né, o dinheiro, o poder, né? E o poder, ele é uma prova na medida que aquilo que eu construo eu vou ter consequência, né? Então o mau uso do poder, como o mau uso da aparência, como o mau uso do poder da oratória, como o mau uso da família, como o mau uso de qualquer ferramenta evolutiva, né? Nós podemos dizer, né, conforme o André Luiz nos fala das fichas de reencarnação, né, que é o que? A profissão, né, o nome, a família, a condição financeira, né? Cada um desses papéis são fichas de trabalho a serem preenchidas, né? Então não importa se sou rico ou sou pobre, importa como eu lido com a riqueza ou com a pobreza. Então, da mesma forma, o poder, né? O poder, ele vai ter suas consequências e nós vamos ver muito espírito reencarnando aí, né, para poder se curar, né, desse vício, né, do poder. Nós vemos aí companheiros aí que às vezes estão em situações de pobreza extrema, né? A gente vê alguns às vezes assistidos nossos lá da casa lá, que vão lá, né? E que você vê a pessoa, você olha para a pessoa, você vê uma rainha, você vê um rei, né? Porque a postura da pessoa, né? Às vezes a pessoa está lá, né, passando até fome, mas a pessoa traz dentro de si, né, uma energia de domínio, de controle, de mandar, de exigir, né? E vai ter um choque muito grande. Aquilo que eu faço tem consequência. Então o poder mal usado, né, vai trazer para mim consequências, né, da ausência desse poder para mim poder aprender, né, a lidar com isso, né? Então tudo aquilo que eu faço tem consequência, né? Até onde os pais devemos ensinar aos nossos filhos a aceitação? Tem horas que me perco, né? Porque eu ouço muitas mães explicando aos jovens: não liga para isso, no meu tempo era pior. O que a espiritualidade traz para tentar entender um pouco? Penso que se vamos normalizar as coisas, na hora que nossos filhos forem escolher alguém para estar ao lado, irá complicar com essa ideia, né? Então nós temos aí a questão, né,
Aceitação. O que é aceitação, gente? Aceitação é passividade completa, né? Então eu tenho que aceitar tudo calado? Não, né? A lei divina, ela não nos fala, nós temos que defender. O que Jesus fala pra gente é que nós devemos fugir de atacar quem quer que seja, né? A defesa justa é sempre necessária no vídeo, né? A defesa justa, né, ela é necessária, né? A defesa justa, ela é uma ferramenta evolutiva, né? Mas o que a gente tem que aprender a fazer é o seguinte, né? O que é se defender e o que é estar sempre em posição de atacar os outros, né? Hoje em dia, nós vivemos uma época do não levar desafogo para casa, né? Então, né, qualquer coisa que às vezes é mínima nos causa, né, danos profundos porque nós estamos extremamente fragilizados emocionalmente, né? E aí, quando essas situações acontecem, né, o que se passa, né? Nós agredimos para evitar ser agredido, né? Qual que é o limite, né, da aceitação? É o limite de cada um de nós, né? Alguns seres existem que são capazes de aceitar longas situações complexas porque são espíritos missionários, já estão aqui com o entendimento de que o amor acima de tudo, né, do que a energia amorosa acima de tudo, né? E esses seres, esses espíritos, né, conseguem suportar mais do que a média. Outras pessoas, né, têm um limite, né, um limiar ali do que elas conseguem suportar, que é menor. O que a gente precisa talvez aprender a fazer é avaliar o próximo de uma maneira mais real, né? Quando a gente desenvolver uma visão realista do outro, do que o outro é, do que o outro faz, do que o outro sente, né, nós vamos conseguir lidar com o companheiro ou com a companheira, né? A grande questão é que hoje em dia nós nos iludimos muito fácil quanto ao outro, né? Quanto a pessoa que nos acompanha, quanto os colegas, quanto as pessoas que convivem conosco. Expectativa falsa é caminho para decepção. Então, na medida que eu aprender a avaliar o outro pelo que ele é e não esperar dele mais do que ele dá conta, eu vou sofrer menos, né? Então, talvez a questão não seja aceitar tudo, né? E sim aprender a avaliar o outro para entender quem que é aquele ser que eu estou convivendo no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vida. Fala assim, ó, fulano de tal é meu amigo, né? Ele me ama, eu gosto muito dele, mas ele tem um problema sério com a avareza. Ele é um avarento de mão cheia, ou seja, ele tem uma dificuldade com dinheiro. Então, se eu for pedir dinheiro emprestado para ele, a chance de eu me magoar vai ser muito grande, né? Porque apesar de ele ser meu amigo, o ponto fraco dele é o dinheiro. Então, se eu vou lá achando que ele vai me emprestar dinheiro, eu vou quebrar a cara, né? E às vezes eu vou lá e peço porque eu crio uma ilusão de que comigo vai ser diferente, né? Então o que a gente tem que aprender a fazer é avaliar o outro, né? Avaliar as outras pessoas, avaliar aqueles que são diferentes da gente, avaliar aqueles que estão, né, em outras ondas mentais diversas, né, do que as nossas. É isso que a gente tem que aprender a fazer, né? Então a questão toda não é normalizar tudo, é saber o limite de cada um, né? A gente tem que saber o nosso limite, a gente tem que saber o limite do outro. É difícil a gente falar que a gente tem que fazer igual ao outro, né? Tem gente que não dá conta de nada, né? Tem gente que a mínima contrariedade a pessoa explode, né? E isso é muito comum hoje, né? Nós estamos vivendo num mundo que nós não sabemos lidar com contrariedade nenhuma. Nós queremos só coisas positivas, facilidade, né, de preferência servidão alheia, né? Então quando o outro fala não pra gente, nós entramos em parafuso porque nós não sabemos lidar com isso, né? E a gente sempre joga a culpa nos outros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aqui tem uma outra questão aqui, ó. O que a espiritualidade fala sobre batismo? A religião católica, espírita, evangélica, cada uma tem uma simbologia. Ó, a doutrina espírita não tem batismo, né? Porque o batismo é um ato religioso da Igreja Católica baseado, né, num ato religioso, né, que algumas seitas, né, proto-cristãs, principalmente o pessoal que seguia o João Batista, tinham o hábito, né? Batismo é um ritual, né? Então os rituais, aos olhos da espiritualidade, são inúteis, né? Porque o objetivo não é fazer um ritual exterior, a questão é de intimidade.
Nós vamos sintonizar com Cristo ou não é através de um ritual que eu faça para os outros verem, e sim através da minha própria intimidade, né? E ainda existe uma questão, né? Na época de Jesus, o batismo, como se chama, era feito em adultos, né? Por quê? Porque os adultos eram capazes de entender e de saber que eles estavam se comprometendo ali com um novo caminho de espiritualidade para a vida deles, que exigia uma série de mudanças, né? Uma criança, ela não tem nenhuma percepção. Você pode batizar uma criança, passar ela pelo, né, passar óleo no corpo dela, ela não vai entender o que está acontecendo ali, né? Mas para aquelas famílias, para as pessoas que se sentem dentro desses contextos religiosos, faz parte da crença deles. A doutrina espírita, se você perguntar, não tem, né? Não existe, porque os espíritos, eles não se apegam a nenhum tipo de ritual, né? O ritual não é uma coisa da doutrina espírita, então, né, não vai ter um batismo na casa espírita, tá? O batismo que a gente tem é o batismo da consciência da gente, quando nós modificamos a nossa caminhada, né, nos tentamos. O verdadeiro batismo é o que? A mudança, né? O batismo é um ritual para falar que a pessoa mudou, né? Na maioria das vezes, o que acontece? Né? Hoje o batismo é mais um ritual, vamos dizer assim, social, do que uma mudança real, né? Porque só o fato de eu entrar dentro da água, começar a usar um vocabulário diferente, né? Começar a chamar o cara que é da minha igreja de irmão, começar a citar um trecho ou outro da Bíblia, que às vezes eu não entendo direito o que está falando, mas eu decorei, isso não me transforma num cristão, né? O verdadeiro cristão é aquele que, né, as suas ações no bem, no amor, na caridade, que vão definir quem que é cristão, né? Haja vista, né, que existem espíritos aí, por exemplo, o Mahatma Gandhi, que era hindu, né? Ele era hinduísta, a religião dele, que era mais cristão que eu, né? Porque ele vivia o que Jesus pregava, né? Então existem inúmeros companheiros que até são ateus, nem acreditam em Deus, mas eles vivem o que Jesus pregava. Então eles são muito mais batizados que eu, né? Muito mais batizado que um religioso que vai na igreja, vai no templo todo dia e às vezes é agressivo, é violento, né? É arrogante, acha que ele é dono da verdade, né? Conheço várias pessoas que não professam nenhum tipo de religião, né? Reforma íntima, é isso aí, né? Quando colocamos o copo de água para ser fluidificado, é um ritual? Não. Por que não é um ritual? Porque ali existe um processo acontecendo. Você colocou a água, a espiritualidade ela vai colocar um medicamento espiritual para você. Você vai tomar. Aquilo é como se fosse um remédio, né? Como se fosse, vamos dizer assim, é muito semelhante ao que acontece com a homeopatia, tá? Então não é um ritual, aquilo tem um objetivo. Quando que é um ritual? Ritual é se eu colocasse aquela água todo dia sem saber para que é aquilo. Ah, eu coloco porque é bonito, porque alguém falou que é importante, aí virou ritual. O ritual normalmente é algo que perdeu já o seu sentido. Você faz porque dizem que é bom, porque todo mundo acha que tem que fazer, porque a família faz, né? Então se todo mundo da minha família colocasse um copo lá com água todo dia, num determinado horário, eu fizesse porque o meu tio faz, meu avô fez, meu bisavô fez, aí é um ritual, tá? O ritual, ele parte do pressuposto que é uma repetição que muitas vezes não exige que a pessoa entenda o que está acontecendo ali. Ela está fazendo porque ela está, né? Por isso que a palavra rito, né? Que é uma repetição, né? É uma prática que se repete, tá? Então, assim, a água fluidificada, quando bem entendida, claro que tem gente que transforma isso em ritual, né? Igual tem gente que vai na casa espírita, todo dia tem que tomar passe, né? E nem sabe se está precisando não, mas entra na fila do passe. Por quê? Porque eu vou, né? Então, assim, a gente tem que raciocinar sobre o que a gente faz. Quando perde o conteúdo do raciocínio, vira ritual. Então, a água fluidificada pode virar um ritual para alguns? Pode, né? Mas não. Como o batismo também não começou como um ritual, o batismo começou como uma cerimônia para demonstrar a transformação da pessoa. Tanto é que existe um tal do batismo do Espírito Santo, né? O que é o batismo do Espírito Santo? É a pessoa que mudou de vida sem precisar entrar dentro da água, fazer ritual nenhum, né? Que é o batismo que o Paulo de Tarso achava mais importante, né? Claro que tinha um simbolismo, mas o simbolismo tinha um contexto que hoje já não se precisa mais, né? Isso dentro da visão espírita, tá, gente? Quem está na igreja católica, evangélica, né, vai seguir dentro daquilo que acredita, é claro, né? Aproveitando a quaresma, poderia falar um pouco sobre Jesus no deserto por 40 dias, né? 40 dias, né? O que a espiritualidade diz sobre isso? Como foi tudo as simbologias por trás? Olha, 40 na Bíblia é um número que representa transformação, tá? Toda vez que aparece 40 na Bíblia, vocês vão ver que alguma coisa saiu de um ponto e virou outra, né? Então teve lá o dilúvio, 40 dias, 40 noites, né? O mundo virou outro, né? O mundo antigo acabou e o mundo novo começou, né? Claro que é um símbolo. Moisés, ele vai lá para o Egito, né? Ele sai do Egito, fica 40 anos. Aí quando ele volta para o Egito, depois tira o povo de Israel e fica 40 anos no deserto. Ou seja, um período de transformação, tá?
Jesus fica 40 dias no deserto, né, jejuando. Depois, quando Jesus morre, e aí ele aparece para os discípulos, ele vai para Galiléia e fica 40 dias com os discípulos. Ou seja, é um processo de transformação. Os discípulos, eles saem daquele processo, né, renovados como apóstolos. Tá? Então 40, apareceu na Bíblia 40, está falando que é um momento de transformação, de renovação. Então o que Jesus fez 40 dias no deserto? Será que ele ficou 40 dias mesmo? Não necessariamente. Tá? Quer dizer que Jesus passou por um processo transformador. O que aconteceu? Jesus vai ao deserto, ou seja, ele se isola, né? Ele se isola, e aí ele abre a sua mente para o planeta, né? Porque ele é o Cristo planetário, e ele vai ver o que a humanidade espera dele. Né? E aí ele vai organizar a sua missão naquele tempo. Então é um momento que Jesus ele toma, vamos dizer assim, que ele planeja, né? Ou então ele entra de posse, né? do planejamento reencarnatório dele. Fala, não, beleza, eu estou aqui para isso. Agora nós vamos começar a missão. Ele começa a organizar o trabalho dele. Por isso que é um momento de transformação. Ele não é mais o Jesus que morava com Maria, né? O carpinteiro, não. Ele vai virar Jesus o Messias. Tá? Ele saiu dali, né? Para fazer uma outra questão específica, né? Por favor, Marcelo, você falou sobre o Espírito Santo. Eu nunca entendi o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro da crença católica e evangélica, é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, né, dentro do estudo, né, os teólogos, né, os pais da Igreja Católica, lá, né, querendo explicar a divindade de Jesus, né, porque surgiu, né, no início do cristianismo, né, teve um monte de disputas e controvérsias, e uma delas era falar se Jesus era o próprio Deus ou não. E aí isso apertou todo mundo, né? Porque Jesus tinha que ser Deus, mas Jesus não podia ser Deus. Por quê? Se Jesus era Deus, para quem que Jesus fazia a prece? Para ele mesmo, né? Mas Jesus também era Deus. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma teoria, né? Que Deus, né? Deus, o Criador do Universo, seria um ser que se dividiria em três, que ao mesmo tempo seria o mesmo. É como se fossem três pessoas que na verdade são uma. Tá? Então uma dessas pessoas era Deus, o Criador, outra pessoa era o Filho, que era Jesus, e tinha uma terceira pessoa, que era o Espírito, né? Que na verdade é a espiritualidade, tá, gente? Só que eles entenderam que é um ser divino que vinha lá e falava com os apóstolos e tal, né? E aí o que acontece? O pessoal começou a cultuar Jesus como uma divindade, como se Jesus fosse o próprio Deus, o próprio Criador do universo. Né? E Jesus em nenhum momento falou que ele era o Criador, ele falou que era filho de Deus como nós somos, né? Mas, né, o pessoal estava tão preso nisso que eles tinham que dar um nó para poder explicar. Então eles criaram essa questão da Trindade, né? Apesar que a palavra Trindade nem aparece na Bíblia, né? E, né, a Igreja Católica bateu o martelo e falou assim, ó, Deus é três e Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, quem que é o Espírito Santo na realidade, dentro da que a gente entende, respeitando quem não é espírita, né? O Emmanuel é bem claro, o Espírito Santo são os espíritos iluminados, que são os mentores espirituais, os espíritos que apareciam para o Paulo, para o Pedro, o que eles chamavam de anjo, né? O Espírito disse a Paulo para ir até falar lá pro povo macedônio, né? Tem uma história assim. E foi dito ao Espírito pro Simeão que ele não morreria antes de ver Jesus, antes de ver o Messias, né? Então, assim, é um espírito encarnado que apareceu para eles. É o mesmo? Não. Só que é é o espírito de um termo genérico para definir toda a espiritualidade, né? Como a igreja não queria lidar com isso, né? Porque isso é uma coisa que eles não acreditavam, eles falaram assim, não, esse espírito aí é o próprio Deus. E aí eles deram o nome, né? E colocou-se depois na Bíblia o sufixo santo. Nos originais da Bíblia, lá do grego, lá dos textos dos apóstolos e tal, dos evangelhos, não tem a palavra santo junto do Espírito, apenas o Espírito, né? Então aí colocou-se o Espírito Santo para poder definir que era um ser único, que era uma manifestação do próprio Deus, ou seja, Deus estava falando ali com os discípulos. Ou seja, não existe espírito que conversa com ninguém, não, tá? Isso que a igreja queria fazer. Mas na verdade, quando fala Espírito Santo, nós entendemos, dentro da doutrina espírita, que fala da espiritualidade. É a mesma coisa eu falar assim, a espiritualidade falou pra gente fazer isso. A espiritualidade se manifestou lá na casa do caminho e falou assim, Pedro vai trabalhar, Paulo vai viajar para o lugar tal, sei lá o que vai atender ali, né? Então é isso, tá, gente? Mas aí criou-se a tradição e as pessoas acreditam, né? Essa questão da divindade, Jesus pegou na cabeça das pessoas e enrolou tudo, né? Porque quando Jesus se torna Deus, vamos dizer assim, né? Jesus é transformado pelos homens num Deus, né? É meio que quebrar a perna de Jesus no que ele ensina. Por quê? Porque quando Jesus vem à Terra e fala que tudo que ele faz a gente pode fazer, né? Ele está se igualando a gente. Ele está falando que a gente vai alcançá-lo em algum momento.
Quando a gente fala que Jesus é um Deus, Jesus se torna inalcançável. Muda todo o contexto do ensinamento de Jesus, né? Uma coisa é Jesus falar assim, eu sou você amanhã, se você se esforçar, você vai ficar igual a mim. Outra coisa é Jesus virar e falar assim, ó, eu sou um Deus, eu vim aqui na terra, que você tem que me adorar para sempre. Ajoelha aí, reza para mim, treme diante de mim o resto da eternidade. São duas questões totalmente diferentes. São conceitos totalmente diferentes, né? Por isso que o conceito espírita de Jesus é o quê? Jesus é um espírito mais velho que nós. Simplesmente isso. E isso entra na questão, né, que o companheiro coloca aqui pra gente aqui, ó, né? A diferença de evolução de Jesus e do Moisés, né? Gente, Moisés, né, é um espírito que está no máximo 1000 anos na nossa frente em evolução. Jesus está bilhões de anos na nossa frente. Essa é a diferença, né? Então Moisés está lá uns 1000 anos na nossa frente, mais ou menos isso, tá? Jesus, quando o planeta Terra ainda era poeira no cosmos, 4 bilhões e meio de anos, Jesus já estava aí. Já era um ser iluminado. Essa é a diferença, né? Ou seja, Jesus é muito mais velho, né? Então, se a gente fosse comparar, nós somos uma semente, Moisés é um broto, Jesus é uma árvore de 30 metros. Entendeu? A diferença evolutiva, né? Então, olha só, né? Marcelo, somos bilhões de pessoas. Como que Deus pode ter até ser tanta gente ao mesmo tempo? Deus não é tanta gente ao mesmo tempo, né? Deus é Deus, né? E se temos tantos universos, somos tão minúsculos dentro desse sistema, como é que é possível tudo isso? Então vamos pensar o seguinte, né? Primeira coisa, o Criador atende a criatura através das outras criaturas, né? Então, os seres que estão evoluindo, né, que são, né, mais simples, eles são atendidos por seres mais complexos que eles. Existe uma ordem. Jesus é a nossa referência espiritual, ou seja, Jesus é o responsável pelo nosso mundo, pelo planeta Terra, né? Jesus é o Espírito que criou o planeta Terra. Mas Jesus teve um começo também. Então, Jesus é, vamos dizer assim, o nosso tutor diante de Deus. Deus é um conceito que está muito além da nossa capacidade de entendimento, né? Porque ele é muito maior do que a gente imagina. Quando eu falo que Jesus é Deus, eu estou diminuindo Deus a um nível minúsculo, né? Jesus ele é responsável por um planeta, né? No nosso sistema solar tem um monte, né? Tem só planetas, né, que a ciência fala são 8, sem contar os planetas anão, né? Plutão virou planeta anão, né? Isso no nosso sistema solar, né? Que é o nosso Sol e os planetas. Só na nossa galáxia tem 1 bilhão de estrelas, no mínimo. 1 bi é né? Com 9 zeros de estrelas. Cada uma dessas estrelas tem no mínimo aí 2 ou 3 planetas. Então, quantos planetas que existem na nossa galáxia, tá? A nossa galáxia é apenas uma em bilhões de galáxias que existem no universo. Então é poeira mesmo, né? E isso, né? Então Deus ele está num nível que a gente sabe que ele existe, mas nós estamos longe de entender o que é Deus, né? Nós entendemos que Jesus falou de Deus, que ele é amoroso, que ele nos ama, que ele é um pai, no sentido, né? Claro que Deus não tem sexo, tá, gente? Fala que Deus é um pai, que Deus é um homem, não. Deus é uma mulher, também não. Né? Deus é o Criador, né? Na falta de termos melhor para definir o que é Deus, Jesus falava que Deus é um pai, porque ele estava dando a ideia do que é o pai, é quem que protege, que cuida, né? Que gera, né? Então Deus dá a ideia de pai. Mas se fala que Deus é mãe, também é, né? Então assim, Deus é outra história. Deus nós estamos ainda engatinhando ali. Para nós, é o que os Espíritos falam, sabem que ele existe, que nos ama. Sabemos algumas características dele, que ele é eterno, que ele criou tudo, né? Que ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo, ele é onipotente, ele pode qualquer coisa, né? E ele é onipresente, ele está em todo lugar. Deus, os universos são menores que Deus, né? Deus é o criador disso tudo, né? Então ele está conectado com tudo, apesar dele não ser tudo, tá, gente? Quando a pessoa fala, Deus é a natureza, Deus não é a natureza, não. Deus é um ser distinto da natureza. Se a natureza não existir, Deus continua existindo do mesmo jeito. Deus criou. Né? Você falar que Deus é tudo é como você falar que um pintor é o quadro que ele fez. Fala assim, não, eu sou o pintor e eu sou o quadro, eu estou me pintando aqui. Não é isso. O quadro, para um quadro, você vê expresso naquela obra de arte a essência de quem fez aquela obra de arte. Né? Então você olha lá para a Mona Lisa, você vê lá a genialidade do Leonardo da Vinci. Né? Mas a Mona Lisa não é o Leonardo da Vinci. De Deus aqui, né? Um sistema muito difícil, né? Então muita gente mistura a criação com o Criador. Né, para você ver como é que o negócio é completo. Muita gente fala que Jesus é Deus, né? Então, para o nosso nível de entendimento, Jesus é o responsável pelo nosso mundo. É uma espécie de divindade mesmo, né? Aos olhos de seres mais simples, sim, né?
Mas ele é o criador do universo? Não, ele é um ser como nós que chegou num nível de idade espiritual que permitiu a ele tutelar seres mais jovens. Um dia nós vamos chegar no nível de Jesus, e Jesus vai ser, né? Sei lá onde que Jesus vai estar quando for isso, né? Um dia nós vamos ser como Jesus. É como ele é hoje, ele está lá crescendo, aprendendo, amando, né? A gente nem entende, né? Mas isso é o processo evolutivo, né? Poderia falar um pouco sobre caridade? O que é caridade? De que forma pode ser praticada? A quem quer praticar mais a caridade, mas não sei de que forma poderia fazer isso. Não consigo contribuir de forma financeira e objetiva para necessitados. Não consigo participar de projetos sociais por questão de horário e não vejo outra forma. Gente, caridade é cuidar. Caridade é dar. Você pode dar para sua família. Quando você tem paciência, quando você tem compreensão, quando você se esforça para entender, para ajudar, para amar, você está agindo com caridade. Quando você releva a fragilidade alheia, porque você entende que aquele ser está dentro do seu limite, dentro daquilo que ele dá conta, você está agindo com caridade. Quando você convive, quando você suporta, em vários aspectos da palavra suportar, né? Não é só aguentar o peso, né? Suportar é dar sustentação. Você faz caridade. Né? Quando você aceita a ajuda daqueles que você ama, você faz caridade também. Né? Então a caridade é todo ato de cuidado. Né? Então às vezes eu tiro aqui do meu bolso para dar para uma família carente, mas eu não tenho paciência com meu filho. Né? Então eu não estou fazendo caridade aqui dentro de casa. Então a caridade ela pode ser exercitada em qualquer lugar, porque caridade é relação com o outro. Caridade é conviver compreendendo. Então quando eu convivo, eu não sofro se eu compreender. Se eu compreender, eu não me ofendo. E não me ofender, eu não preciso perdoar. Que é o segredo dos espíritos de luz para não perdoar ninguém. Por que os espíritos de luz não perdoam ninguém? Porque ninguém ofende eles. Porque eles são capazes de olhar na alma humana, né? E ver o que nós damos conta. Então eu nunca vou surpreender os amigos espirituais. Né? O Lucas nunca vai ficar falando, nossa, não acredito que o Marcelo fez isso. Não vai. Porque ele me conhece. Ele sabe dos meus limites, ele sabe do que eu dou conta. Né? Ele sabe do que eu não dou conta. Né? Então ele não precisa me perdoar, porque eu não ofendo. Eu posso ofender a mim mesmo. Né? Mas eu não ofendo. Então muitas vezes a gente se ofende, né? E a ofensa é algo do nosso nível evolutivo, como o perdão do nosso nível evolutivo, né? Os seres iluminados não perdoam, gente. Perdão não faz parte do vocabulário dos espíritos de luz, porque eles não se ofendem. Para perdoar você tem que ser ofendido. Quem nunca mais se ofende, acabou o perdão, não tem que perdoar nada. Né? Então eles compreendem. Né? Então o que acontece? Repito, Bárbara, né? O que acontece? Perdão é para nós. Quem compreende não se ofende. Né? E se eu não me ofendo, eu não preciso perdoar. Que nunca me machucou. Né? Vê que Jesus fala assim, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus compreendeu a multidão que matou ele. Jesus sabia o que estava dentro da alma de cada uma daquelas pessoas. E o que Jesus constatou ali? Eles não estão nem sabendo o que eles estão fazendo. Eles estão me matando aqui, mas eles nem estão entendendo. Eles são incapazes de compreender o que eles estão fazendo. Né? Quando ele fala Pai, ele está falando para a consciência daquelas pessoas. Que ficou lá escrito na consciência deles. Deus também não precisa perdoar ninguém, não. Né? Olha só o nível de Jesus. Jesus estava lá no alto da cruz, né? E Jesus fala assim, eu perdoo vocês. Ele não vai perdoar porque ninguém daquelas pessoas o ofendeu. Nem o cara que pregou ele na cruz ofendeu ele. Jesus vai falar, é um ignorante. Né? A mesma coisa eu falo assim, nossa, meu gato me mordeu aqui, eu vou perdoar meu gato? Eu não sabe, eu peguei no colo aqui, ela me arranhou, me mordeu. Não tem que perdoar, ela não sabe, ela é ignorante. É assim que os mentores tratam com a gente. É assim que Jesus trata com a gente. Né? Por isso você vê lá nos livros, que toda vez que aparece alguém mal, alguém que comete um crime, o que os espíritos de luz falam? É o nosso irmão ignorante, é o nosso irmão doente. Isso aí eles falam lá, porque eles realmente eles acreditam e entendem que o outro está doente. Né? Tanto é que eles não dão muita bola para o espírito inferior, não. Vocês já perceberam? Os espíritos de luz, quando eles vão falar com os espíritos inferior, eles estão respeitosos, né? Mas eles não ficam perdendo tempo batendo boca com o espírito. Não, meu filho, você bater boca com um doente mental? Não rola não, nós estamos aqui para ajudar. Quantas vezes na reunião mediúnica, às vezes eu estou lá e vem um espírito mais nervoso, aí eu começo a ficar lá querendo disputar com o espírito lá no plano espiritual, né? Enquanto o espírito está manifestando, aí vem um grupo e fala, meu filho, nós estamos aqui para bater boca com o espírito, não, deixa ele falar, ele está jogando para fora o que ele tem. Né? Falar com doido
é se tornar maluco igual a ele. A Narcisa fala isso pro André Luiz no nosso lar, né? Chegou uma dona lá, que é a senhora dos escravos, e começa a reclamar que os escravos, que a princesa Isabel, que blá blá blá. E aí o André Luiz começa a dar sermão pra ela. Não, mas os escravos são nosso irmão. Aí a Narcisa falou, meu filho, perde tempo não. Ó, nossa irmã, ó, tá biruta. Ela sabe o que ela tá falando, não. Você fica falando de escravidão com ela, que você tá alimentando a loucura dela. Nós temos que agir, dar um passe nela, manda ela deitar na maca e vamos levar para ser cuidada. Ela não tem... Né? Então, às vezes, para a gente lidar com o outro, nós temos que aprender a caridade, né, da compreensão. Né? Quem realmente compreende, não briga, porque ele é dono da situação. Ah, tá bom, já viu quando você está no hospital, né? E aí você quer falar alguma coisa, o médico, não, é isso mesmo, beleza, deita aí meu filho, toma sua injeção. Ah, porque realmente, concordo com tu, toma sua injeção aí, vai dormir, beleza, dormiu. É isso, né? Isso é o que a gente tem que fazer em muitas situações da nossa vida. De que maneira o nosso livre-arbítrio é limitado. As influências do espírito, tanto para o bem quanto o mal, interferem nesse livre-arbítrio, mesmo quando nos é inconsciente. Essa influência, sim, somos julgados por escolhas sobre influências dos espíritos? Não, porque o livre-arbítrio é nosso. O nosso livre-arbítrio, ele não é limitado da maneira como a gente pensa, porque os espíritos só influenciam quando a gente quer. O único espírito que me influencia é aquele que eu chamo. Por onde? Pelos meus pensamentos. Então eu começo a pensar em coisa negativa, eu começo a atrair espíritos que pensam naquilo também. Então, em essência, quem que escolheu ser influenciado? Fui eu. O que a gente tem que entender é que as nossas escolhas, elas não são, muitas vezes, elas não têm resultado imediato. Muitas vezes eu falo assim, eu estou aqui passando dificuldade financeira aqui, e eu não fiz nada para merecer, e eu não escolhi isso. Não, você não escolheu mesmo não, mas lá na última encarnação, quando eu roubei, matei, estuprei, eu escolhi. Porque a ação que eu faço criou uma consequência. E essa consequência, ela reverba na minha existência atual. Então o que eu escolho vai ter consequência. Se eu escolho me conectar com as trevas, eu vou atrair seres trevosos, eles vão começar a conviver comigo. E aí daqui 10 anos, se eu estiver sob o jugo deles, não é porque eles estão me dominando, é porque uma vez eu convidei eles e eles estão aqui até hoje. Como eu posso modificar o meu pensamento, e pelo meu pensamento modificado eu posso afastar e atrair outros espíritos. Os espíritos só nos influenciam dentro das portas que nós abrimos para eles, seja para o bem, seja para o mal. E essas portas, elas são consolidadas pelas nossas ações. Então o pensamento é uma porta aberta. A ação é o vínculo. Então comecei a pensar no bem. Eu vou atrair espíritos bons, meu guia espiritual, os seres que me amam. Aí no dia que eu começo a fazer o bem de verdade, que eu começo a sair do papo para a ação, né? E aí eu começo a fazer caridade, ou caridade da convivência. Não é só caridade da casa espírita, não, que essa é menor. É muito fácil fazer caridade. Eu vou lá no sábado, lá, né? Distribuo seus labados, dou beijo em todo mundo, né? Ganho um monte de coisa, saio pedindo coisa que a maioria das pessoas dão, né? Ou seja, não fui eu que dei, né? É muito fácil fazer essa caridade. Né? A caridade real é eu estar lá no meu emprego lá e eu aguentar o chefe, que às vezes é difícil. Nem é tão difícil, chefe. Né? Aguentar aquele familiar, aguentar o outro, aguentar o meu irmão, aguentar o trânsito, aguentar, né? Aquele que pensa diferente de mim. Isso é caridade. Então o que acontece? Eu abro porta. Quando eu abro a porta, a companhia vem. Então se eu abro a porta e começo a pensar, imagina que eu começo a pensar só em questão de sexo desequilibrado. Não faço nada, mas fico pensando. Né? Aí eu atraio espíritos desequilibrados no campo do sexo, que vão começar a conviver mentalmente comigo. Né? Então eles vão conviver mentalmente comigo, eles vão começar a me estimular a fazer coisa errada lá fora. No dia que eu começar a fazer as coisas erradas, eu vou consolidar o laço com eles. Aquilo que estava no pensamento se transformou e se materializou. E aí se materializou, o laço espiritual foi criado de maneira mais profunda. Como é que eu saio do pensamento? Eu modifico o meu pensamento e começo a praticar. Né? Então tem um conceito espiritual, né, que fala do evangelho, mas é para tudo na nossa vida. Que é assim, o evangelho ele tem que entrar na cabeça, descer para o coração e sair pela mão. O que você quer dizer? Você tem que entender, você tem que pensar naquilo. Né? Lembrar de Jesus, pensar em Jesus. Nossa, Jesus nos ensina a amar, a compreender. Olha, eu tenho que compreender mais as pessoas. Aí desce pro coração, aí você se emociona, você sente o amor, vontade de fazer caridade, ajudar, a alegria de ver alguém que você ajudou, né? Eu fico feliz, lá eu vejo o pessoal levando cesta básica, eu fico na alegria. Às vezes o pessoal vai fazer atendimento fraterno, né? Você fala umas coisas até, você fala, não, Francisco, foi tão bonita, que eu nem tô acreditando que sou eu que falei. Né? Muitas vezes acontece isso. Aí você fica feliz, não,
desceu pro coração, né? Mas aí vai ter que sair pela mão. Como é que sai pela mão? Começar a me esforçar para ser uma pessoa melhor, para vencer os meus defeitos, para vencer as minhas provas, né? Para crescer, para compreender mais o meu irmão. Então o que acontece? Você entende, você sente, você vive, né? Aí a roda espiritual gira. Muitos de nós ficam só no pensamento, né? Pro bem e pro mal, né? Então eu fico só traindo o espírito. Aí o espírito bem chega e fala, o Marcelo só é turma da boa conversa. Marcelo só fala o que vai fazer, mas não faz nada. Ou então o espírito do mal, que vem e fala assim, nossa, o Marcelo adora pensar isso, vou pensar um pouco com ele aqui, quem sabe eu convenço ele a aprontar umas boas aí de vez em quando. Né? Tô só no pensamento. Aí desce pro coração. Quando desce pro coração, aquilo começa a mexer com o meu emocional. Então já, o desejo do bem já me toca, eu já quero ir lá, já quero participar. E quando eu faço, eu fico feliz. Né? Do mal, né? A vontade de fazer o que não deve me toca. Eu vou lá, começo a pensar, começo a desequilibrar. Então a gente... Então, você está vendo que é um processo? Né? Então assim, os espíritos nos influenciam dentro das portas que nós abrimos para eles. Então, em resumo, nós estamos exercitando o nosso livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio tem muita consequência. Né? E aí parece que nós não temos livre-arbítrio. Por quê? Porque nós estamos... Às vezes eu estou aqui, tem 50 consequências de 50 coisas que eu fiz aí na minha última encarnação que está vindo agora. Né? E eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que ter mais de manobra. Por isso que a gente tem que resolver agora. Jesus fala, concilie-te depressa. Né? Quando ele fala o adversário, o maior adversário que a gente tem é a nossa consciência. Né? Que não devia ser. A consciência é a voz de Deus dentro de nós. Né? Mas para muitos a consciência é adversária. Por quê? Porque ela cobra. Então, o que acontece? Muitas vezes parece que eu não escolho nada, porque eu já fiz tanta escolha no passado que eu tenho que lidar com as consequências daquilo. É como se você tivesse um salário e falasse, não, você vai ganhar 10 mil. E aí eu comprometo o salário em 50 dívidas. Aí eu falo, não tem salário nenhum. Tem, você tem salário. Só que você escolheu lá no mês passado em gastar todo o seu salário com isso. Você vai ter que pagar, meu filho. Enquanto você não pagar suas dívidas, não resolver isso aqui, ou então arrumar um emprego novo que você ganha mais, seu salário está comprometido. Mas quem que escolheu foi você. Né? Então, ninguém foi lá e fez a dívida pra mim, né? Normalmente eu vou anuir, só se tiver um problema aí qualquer, né? Espiritualmente é a mesma coisa, o nosso livre-arbítrio ele funciona muito bem, né? A tal ponto que na maioria das vezes a gente quer escolher hoje, a gente quer fugir dele amanhã, e vem a consequência, né? Como é que a gente foge da consequência? Amor. Gente, nós estamos falando aqui, né? Perguntas e respostas, né? Na parte dos flagelos, sobre a classe dos espíritos impuros, que estão encarnados e o mal são ocupação, propensos a vícios e incentivar os outros ao mal. Como é o processo encarnatório desses espíritos? Normal. A maioria dos espíritos encarnados são assim. Qual o processo desse espaço por reencarnar? São os mesmos espíritos neutros e bons? É o mesmo processo, só que eles vão reencarnar atraindo seres iguais a ele. Por que os deixam encarnar menos sendo tão maus? É porque eles só vão aprender no plano físico. Quanto mais primitivo o espírito, mas ele precisa do plano físico. Até porque quando ele está no mundo espiritual, ele desencarnado, ele está aqui no plano físico também. Tá? A maioria dos espíritos que morre, que desencarna, fica aqui andando, aqui à nossa volta aqui, por quê? Porque eles só pensam nas coisas da matéria, eles nem sabem o que é muito espiritual, não. Morreu, ficou aqui vagando. Aí reencarna, fica aqui vivendo as coisas da vida material, morre, continua vivendo as coisas. A maioria. Então eles não vão para plano espiritual. O plano espiritual deles é umbral. Marcelo, durante o sono e desdobramento, nossos menores espirituais permanecem, nosso auxílio permanece. Tem vários relatos disso, até nos livros do André Luiz, né? Que eles chamam a gente para fazer curso, para aprender, para trabalhar no bem, né? E segundo a espiritualidade, a maioria de nós, né? Casca fora, né? Tem até o relato lá com o André Luiz, mais os amigos espirituais vão buscar um moço lá para fazer um estudo lá no plano espiritual, né? E aí, na hora que eles chegam lá para buscar o moço está com duas mulheres lá desencarnadas, né? De má aparência ali, que ia levar ele para uma zona do sexo lá do plano espiritual. E ele vê a espiritualidade chegando e ele dá um jeitinho de fugir, né? Por quê? Porque ele fala, eu quero, mas não que, né? Quero, mas não quer, né? Então, assim, a espiritualidade sempre. Mas os espíritos foram lá, chamaram ele, né? E até fala para ele mais uma vez, né, meu irmão, você vai sair, vai fugir do compromisso, e sai de fininho, entendeu? Nós fazemos isso o tempo todo, né? Então, assim, eles estão sempre presentes, sempre nos ajudam, né? Sempre, sempre. Necessário o escândalo, sim, esses espíritos eles reencarnam porque eles são a maioria do nosso planeta, eles precisam aprender, né?
como trabalhar o medo dos espíritos, convivendo com eles, percebendo que eles são naturais, né? Nós somos espíritos. Então, ter medo dos espíritos é ter medo da gente mesmo, né? Então, entendendo o processo mediúnico, como que os espíritos se relacionam com a gente, o medo desaparece. Normalmente, a gente tem medo daquilo que a gente não entende, né? Então, a gente tem medo dos espíritos porque a gente não entende muito bem como é que eles se relacionam com a gente. Quando a gente começa a perceber que os espíritos são atraídos pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, nós vamos começar a entender como atraí-los e afastá-los. Por isso a reforma íntima. Quando eu me modifico, eu atraio seres que vão me ajudar no trabalho da minha modificação. Quando eu não me modifico, quando eu albergo um vício no coração, eu vou atrair seres, né, que estão sintonizados com aquilo, né? Então, a pergunta aqui muito interessante aqui, ó. No Evangelho, na parte necessidade da reencarnação, fala sobre Deus ser soberanamente justo e distribuir tudo igualmente aos seus filhos, estabelecendo o mesmo ponto de partida para reencarnar, e que qualquer privilégio seria uma preferência, exatamente. No ponto de partida. Onde que é o ponto de partida? Lá no mundo dos átomos, lá, quando a gente começa. Tá? Porém, visto que alguns espíritos mais evoluídos no seu processo reencarnatório, como diz no livro Missionários da Luz, pedem para vir com algumas deficiências, porque a dificuldade das deficiências estraga a facilidade de cumprir o seu objetivo, isso não seria visto como um privilégio? Não, não é privilégio. Por quê? Porque o espírito já é evoluído, então ele tem direito. Ele conquistou o direito de fazer aquilo, né? Então, os espíritos não têm a mesma idade. Então, às vezes, tem um espírito que ele está mais evoluído que o outro, então ele tem mais conquista, ele já fez mais o bem. Então, ele pode decidir mais. Quem tem mais maturidade tem direitos que quem é imaturo não tem, né? Um bebê não tem, né, a mesma capacidade de escolha de um adulto, não é? E alguns adultos não têm, porque às vezes tem um problema mental, porque às vezes tem limitações. Então, assim, o que vai dizer pra gente, né, o que a gente pode escolher? Nosso nível evolutivo. Os espíritos superiores são capazes de trabalhar pelo bem. E o objetivo dos espíritos normalmente é o quê? É a sua melhora, e normalmente essa melhora vem acompanhada de ajudar um monte de gente. Então não são objetivos egoístas, né? Diferente da gente, de eu pedir para ser bonito. Por quê? Porque eu quero curtir, né? Outro quer ser bonito porque ele quer a prova da beleza, para poder abrir mão da beleza em favor de outras coisas, para dar exemplo. Então é diferente. Quanto mais o espírito é evoluído, mais liberdade ele tem para fazer suas escolhas, inclusive para interferir na vida dos outros. Jesus com a gente. Jesus manda na nossa encarnação. Jesus fala assim, corta isso aí, muda isso aqui, por quê? Porque ele sabe o que é melhor pra gente, né? Claro que ele vai fazer dentro dos limites ter aquilo que é bom pra gente. A espiritualidade faz isso o tempo todo, né? O tempo todo os espíritos estão lá interferindo, deixando de interferir, ajudando, trocando, né? Ajustando coisas pra gente, para nos ajudar a crescer, não para fazer o que a gente quer. Aí que está a diferença. Os espíritos de luz, eles olham para a nossa encarnação e o objetivo deles é que a gente seja feliz, tá? Mas é a felicidade espiritual, não é a felicidade no mundo espiritual, no mundo físico, não. Então, para os espíritos, se eu tiver que ficar lascado aqui 20 anos com a lepra aqui para poder aprender a ser humano, e isso me ajudar a evoluir, ele vai me dar uma lepra. Não, Marcelo, precisa disso aqui para crescer, né? Então, a diferença é essa, né? Acordar muito cansado, confuso e lembrando em parte sobre onde fomos durante o sono. É esse sinal que estamos desdobrando e que a espiritualidade está nos convidando para algo? Depende, né? A gente pode acordar confuso porque a gente foi para alguma região espiritual complicada e o pau quebrou. Normalmente, né, ou a gente está trabalhando muito no plano espiritual, ou a gente está entrando em um lugar que às vezes tem alguma confusão e nós estamos passando dificuldade do lado de lá. Né? Tem que avaliar como é que é a sensação física que a gente tem, né? Não só, né? Se a gente está lembrando que a gente está fazendo uma coisa boa, que a gente está em caridade, que está ajudando alguém, aí é outra coisa. Se ficar cansado para ajudar os outros é sempre mérito, né? Mas também tem uma série de coisas. Às vezes a gente está dormindo e a gente está com tanta coisa com alguém que a gente vai lá discutir com os outros no plano espiritual durante a noite, né? E aí o que acontece? Nós vamos lá, nós vamos brigar, nós vamos discutir, nós vamos voltar até cansado pro corpo físico. Então às vezes né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou resumir, né? Que o nosso amigo está perguntando se é ruim demonstrar emoção negativa, né? Porque às vezes a gente fala que a gente está sentindo muito bem e tal e não está, né? Uma coisa é o seguinte, né? A gente sentir algo não é errado. O errado é a gente aceitar aquilo e é isso mesmo, vamos embora lá quebrar o pau.
Então, às vezes eu sinto emoções negativas, eu sinto vibrações negativas, né? E eu escondo isso para poder tentar lutar contra aquilo. Diferente é quando eu tenho emoções no sentido de querer parecer ou enganar os outros sobre aquilo que eu sou. Vou dar um exemplo, né? Então eu sou um cara extremamente, às vezes, né? Vamos dizer que eu sou um cara extremamente egoísta e fico querendo parecer que eu sou o cara mais bonzinho do mundo. Aí eu tô enganando, sou um hipócrita. Né? Ou então eu sou um cara que é super sexualizado e finge que eu não tenho nenhum tipo de emoção inferior no campo do sexo. Eu tô fingindo. Outra coisa é eu aprender a lidar com os meus sentimentos, tipo a raiva, a amargura, o ódio. Falar assim, nossa, eu tô lutando com isso aqui. É diferente. O que a gente tem que trabalhar é para não ser hipócrita. Ou seja, o que é o hipócrita? É o cara que fala uma coisa e vive outra. Né? Então eu não preciso sair falando todos os meus defeitos, mas eu posso falar assim, gente, eu tô em luta, eu tô lutando. Né? Lembra lá do Pode Estar? Você fala assim, o espinho da carne, né? Ele sai falando, meu espinho da carne é isso. Né? A gente já sabe que é as questões do desejo sexual, né? Lá no Paulo Estevam conta pra gente, a espiritualidade também conta, né? Mas ele não ficava falando, não, que eu tenho muito desejo sexual. Ele não falava isso. Ele falava que tinha um espinho da carne que ele tinha que lutar com aquilo. Aí que tá a diferença, né? A coisa é quando eu começo a fingir que eu sou um espírito iluminado para as pessoas. Assim, nossa, como eu sou bonzinho, né? E dentro de casa eu sou um capeta. Né? Dentro de casa eu maltrato todo mundo. No meu serviço eu maltrato todo mundo. Trato todo mundo igual cachorro. Né? Aí quando vem alguém na casa espírita, eu tenho uma palavra, né, mansa, bonitinha. Não. Aí o negócio é nessa questão. Tá? Mas a gente lutar contra as nossas más inclinações faz parte do nosso processo evolutivo. Tanto é que é isso aí que é importante. A gente está lutando. Né? O problema é a gente fingir que a gente não tem o defeito. Aí que é outra coisa. Uma coisa é eu estar lutando, me esforçando para melhorar. Outra coisa é eu fingir que eu sou perfeito. Para passar a perna nos outros, para fingir de santo, para pagar de bonzinho. Aí que é esse o limite aí da situação. Marcelo, mudamos em uma cidade onde a maioria são testemunhos de Jeová. Como nós publicamos a doutrina, as mães afastam seus filhos, muito estranho. Nossa Senhora. Uai, gente, as religiões que são mais radicais, né? Eles têm dificuldade de entender todo mundo que é diferente deles. Né? Então, assim, o que eu recomendo fazer? Não entre em confronto. Né? Atende às necessidades da sua fé, faz aquilo que o seu coração pede, ajuda quando você puder, participa do que você puder participar, mas não confronta não. Né? Para muitas pessoas é muito difícil entender aqueles que pensam diferente delas. Isso é um sinal de primitivismo espiritual, não é de maldade. Né? Lembra de Jesus na cruz, não sabe o que faz. Às vezes são pessoas cheias de boas intenções, mas tem tantos preconceitos, tantas dificuldades que aquilo as fere. Né? Então, às vezes, a crença religiosa que é diferente daquilo que eles estão acostumados, sou estranho, eles têm medo, eles têm receio, né? Porque não entendem e também não querem entender. Né? E o que a gente vai fazer? Ficar brigando com o nosso irmão que pensa diferente? Não, nós vamos tentar compreender. Quem compreende não se ofende. Nossa maior busca espiritual, né? A gente já falou muitas coisas aqui, né? Nossa maior busca espiritual tem que ser compreender o nosso próximo, compreender a si mesmo. Quem compreende não sofre. Sofrimento está diretamente ligado à incompreensão. Não, por que eu sofro? Por que eu me ofendo? Espero o que o outro não tem para oferecer. Aí eu me ofendo, aí eu sofro, aí dói. Porque eu me iludi, olha só a palavra, né? Então, muitas vezes a gente saber, olha, fulano de tal, ele tem uma religião que não permite, né? Os meus melhores amigos, né? As pessoas que eu mais gosto é testemunho de Jeová, entendeu? Tem que respeitá-lo, entendê-lo, né? Ele tem que acreditar no que eu acredito? Não, né? Mas se eu puder respeitá-lo, né? Eu vou respeitar, porque não custa, não, né? O que a espiritualidade está na intimidade, gente. Para algumas pessoas não, para algumas pessoas a espiritualidade é o exterior, para nós é a intimidade, né? E é um teste muito grande a gente aprender a compreender quem pensa diferente da gente. É uma grande oportunidade, muitas vezes, de crescimento, de melhora espiritual. Né? A gente aprender a entender quem pensa diferente. Né? Porque quem pensa diferente não é mal. É nosso irmão. Porque nós também pensamos diferente de um monte de gente. Né? Então todo comportamento, todo pensamento, né? Que a gente consegue lidar em relação ao outro, nos ensina, nos transforma,
nos modifica, nos faz crescer. Né? Então vamos compreender. Né? Marcela, a gente pede para ser assim como somos ou somos obrigados a vir do jeito que temos que ser para melhorar o nosso caminho. Depende da sua maturidade espiritual. Se o espírito já tem uma maturidade, ele consegue pedir e entender a necessidade. A maioria de nós, não. A maioria de nós vem por mecanismo de causa e efeito. Tipo assim, eu fiz, o reflexo está aqui. Não precisa de espiritualidade. Ou seja, eu roubei, eu vou vir para devolver dinheiro para o universo. Né? Eu traí, eu enganei, eu estou vindo para poder aprender a não trair e enganar. Quando o espírito ele é mais desenvolvido, mais maduro, ele consegue entender as suas necessidades, aí ele consegue, vamos dizer assim, trabalhar. Eu falo assim, ó, vou fazer o seguinte, nessa encarnação eu resolvo essa questão, na próxima eu resolvo outra. Como saber se pedimos ou não? Nós pedimos através dos nossos atos. O que eu faço gera uma consequência. Tá? E muitas vezes a gente está na encarnação, a gente está tendo menos dificuldade do que a gente deveria ter. Por quê? Porque a espiritualidade vai lá e dá uma aliviada para o nosso lado. Muitas vezes, 90% das vezes, a espiritualidade está aliviando para a gente acha que está sofrendo demais. Né? Se fosse olhar a lista lá, eu lembro do amigo meu, né, que ele falava que os espíritos falavam com ele que quando ele reencarnou, ele ter nascido mudo. E aí ele veio falando, né? E aí ele perguntou para os espíritos por que ele ia nascer mudo. Ele falou assim, você sabia a verdade e falava mentira. Olha o que o espírito falou para ele. Né? Então ele tinha que reencarnar mudo. Mas a espiritualidade tinha uns espíritos lá que amavam ele, né? Falou assim, não vamos deixar você reencarnar falando, mas você vai ter umas dificuldades da voz aí, né? Então nós vamos dar uma aliviada para você. Tenta usar sua voz pro bem, né? Espero que ele esteja usando, né? Deus abençoe, né? Então olha só, dentro da situação, se fosse, né, 0 a 0, se fosse, né, ação e reação pura, ele ia vir mudo, ele ia reencarnar mudo. Né? Mas o bem sempre, não, mas vamos dar uma força aqui, vamos dar uma aliviada aqui, vamos ver, vamos... Entendeu? Então pode ter certeza, né? A gente tá no lucro, tá? A espiritualidade já faz, nós estamos no lucro, né? Pessoal, nós vamos terminar, né, o nosso estudo, estamos chegando no finalzinho. Lembrar que amanhã nós temos um tratamento espiritual, né? Pedir a Jesus aí, né, por todos aqueles que estão precisando, né? Quem puder nos ajudar amanhã participando do tratamento, nos ajudando a divulgar amanhã às 8 da noite, né? Nesse sábado a gente tem atividade lá no Francisco de manhã. Quem quiser ir lá conhecer nossa assistência social, né, o trabalho social da casa, vai lá, né? Muito legal, nós estamos precisando de trabalhador. E no mais, né, meus amigos, vamos agradecer ao Cristo, né, pela oportunidade da vida, do bem, da luz e da paz. Fica conosco, Senhor, e nos dê, acima de tudo, esperança, fé e alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, até amanhã, né? Jesus nos abençoe e até amanhã às 8 da noite, se Deus quiser. Beijão no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.